Olá, meninas! Eu tô aqui hoje pra esclarecer, né, tudo que eu disse pra vocês que eu precisava esclarecer sobre o ano de 2014. Olha a corujinha aqui, gente. Que bonitinha. Então, bom, meninas, 2014 foi um ano bem difícil pra mim. Vocês perceberam que eu tava muito sumida do blog, que eu tava sumida do canal do YouTube. Porque aconteceram muitas coisas que eu não pude suportar, né? Vamos colocar assim, de uma forma mais cruel. Eu separei tópicos que eu preciso falar com vocês. E o vídeo de hoje vai ser basicamente uma conversa, né, que eu precisava ter com vocês há muito tempo, só que eu não consegui. Enfim, hoje é a 10ª vez que eu gravo esse vídeo, porque tá muito difícil falar sobre esse assunto, é muito delicado. Mas enfim, começando bem do começo. No final de 2013, eu terminei um namoro longo, como vocês já sabem, né? 3 anos e 6 meses não é pouca coisa, né? Foram quase 4 anos. Eu era muito nova, eu era muito imatura e eu me envolvi demais. Foi basicamente isso que aconteceu. Então, mas o pior erro que eu cometi foi tentar tapar o sol com a peneira. Como assim? Eu mentia pra mim mesma dizendo que eu tava bem. Sofrer? Até parece. Era basicamente isso. E todo mundo via que eu tava sofrendo, mas eu não enxergava isso. Todo mundo via que eu tava vegetando, mas eu não enxergava isso, porque eu não queria sofrer. Eu não queria reconhecer que eu precisava de ajuda, eu não queria reconhecer que tava virando uma bola de neve. O que aconteceu? Eu chorava sozinha, eu não dormia, eu não conseguia me concentrar. E quando a área sentimental da minha vida tava complicada, a área sentimental não tava boa, começou a afetar todas as outras áreas da minha vida, incluindo o blog e a faculdade, que são áreas super importantes que eu não devia deixar a desejar, mas que eu acabei deixando, né, a desejar. O que aconteceu? Eu não conseguia sentar em frente da câmera pra gravar vídeo porque eu tava triste, eu tava chateada, eu não me sentia bem, eu me achava feia, eu tentava me culpar. Erro clássico de muitas meninas imaturas, como o meu caso. Não tô dizendo que eu sou a pessoa mais madura do mundo, porque eu não sou. Mas a minha imaturidade conseguiu ser maior do que eu imaginava. Eu me achava feia, eu tentava me culpar pelo término do namoro, quando não era bem assim. Eu tive culpa sim, mas não era bem assim, não era tudo isso que eu achava. Eu achava que eu não era boa o suficiente, ou seja, a minha autoestima foi abaixando e chegou a um nível onde começou a me prejudicar muito mais do que eu imaginava. Eu precisava de ajuda, mas eu não reconhecia isso. Esse foi o meu maior erro, tampar o sol com a peneira. E o conselho que eu deixo pra vocês em relação a isso, meninas, até eu tô aqui pra ajudar quem precisar. Nunca tente resolver os seus problemas sozinha. Principalmente quando você não tá bem. O lado bom dessa história foi que eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Eu comecei a enxergar que a minha família estava perto de mim, que as minhas amigas estavam perto de mim, mas que eu não reconhecia isso porque eu queria ficar sozinha. Mas não foi bom isso pra mim, porque acabou virando uma bola de neve e eu acabei tomando atitudes que não eram pra ter sido tomadas, né? Enfim, em julho do ano passado, a bomba estourou. Eu queria largar a faculdade, eu fiquei de prova final, quase reprovei, porque eu não tava bem, eu não conseguia estudar, não conseguia me concentrar. Eu queria largar a faculdade, eu não queria morar sozinha mais. Eu comecei a me sentir muito... Eu ia acabar com o blog, eu comecei a me sentir muito mal. E eu cheguei à conclusão de que eu não podia parar a faculdade pelo esforço que meus pais faziam por mim. E porque eu tava seguindo um sonho, eu não podia deixar isso a desejar. E que eu ia acabar com o blog. Mas o que aconteceu? Eu não consegui ficar longe de vocês. Essa é uma coisa fofinha, mas enfim. Eu não consegui ficar longe da câmera. Eu olhava o Fica a Dica todos os dias. A tela do meu celular era o símbolo do Fica a Dica. Então eu ficava assim... Eu acabei sofrendo muito mais do que era pra ter sofrido. Mas enfim. Quando eu voltei pra Vila Velha, eu decidi que eu ia começar os próximos 6 meses, ou seja, de julho pra frente, diferente pra que em 2015 não fosse tão ruim quanto foi 2014. O primeiro passo da mudança foi mudar de visual. Eu queria me olhar no espelho e me ver diferente, pra ver se mudaria alguma coisa. Eu chamei a Carol, vocês já conhecem, e eu falei, Carol, eu quero pintar e cortar o cabelo. Eu sempre quis fazer luzes, eu sempre quis cortar o cabelo de uma forma diferente, mas eu não fazia isso porque os meus pais não deixavam, eu não sabia se ia ficar legal, mas eu resolvi que eu ia mudar de vez. Então, eu pintei o cabelo e cortei.
Quando eu olhei no espelho, foi uma coisa totalmente diferente, uma coisa nova, eu me senti diferente. Então eu falei, esse é o primeiro passo da mudança. O segundo passo foi fazer uma sessão de fotos com a Nayara, né, minha amiga, que vocês conhecem. E eu falei, Nay, eu quero fazer uma sessão de fotos diferente, eu quero me sentir feliz. Aí o nome da sessão de fotos foi Smile, né, Smile, sei lá, enfim, sorria, em inglês. E eu ainda não postei as fotos, mas eu vou postar ainda lá no blog. E a segunda parte da mudança foi essa. Então eu saí, eu tirei fotos, eu coloquei várias roupas, tirei fotos engraçadas, tirei fotos desprevenidas, tirei fotos pulando, enfim. Foi uma sessão de fotos super divertida. E quando eu olhei as fotos, eu fiquei muito satisfeita com o resultado, porque eu vi que a mudança realmente estava acontecendo. Mas eu ainda me sentia um pouco triste, um pouco vazia. O que aconteceu? Eu deixei a desejar uma das áreas mais importantes da minha vida, que era a área espiritual. Eu me afastei de Deus e era isso que estava faltando. O que aconteceu? A Nayara me chamou para ir na igreja dela e lá eu conheci a Alana e o Fagner, que são os obreiros da igreja, que eles são obreiros, são líderes dos jovens, né, no caso. E eu conversei com eles. Gente, foi uma choradeira sem fim. Porque eu contei pra eles o que estava acontecendo na minha vida e eles me aconselharam. E o Fagner me contou uma história muito engraçada, assim. Engraçada, uma história muito legal da Bíblia, que eu não conhecia antes. Que é sobre organizar as prioridades. Quando Josué foi derrubar... Vou resumir a história pra vocês. Quando Josué foi derrubar os muros de Jericó, né? Ele derrubou... Como muitas pessoas conhecem essa história, mas pra quem não conhece eu vou explicar. Eles deram 7 voltas, né, marchando em volta de Jericó, que era uma das muralhas mais bem feitas, mais seguras, né, daquela época. Eles andaram marchando em volta e gritando, no caso, marchando e gritando. E a muralha caiu. É uma coisa praticamente impossível, só Deus mesmo, né? Mas uma dos lados dessa história que eu não conhecia era que eles carregavam sempre a Arca da Aliança na frente. Em qualquer lugar que eles iam, a Arca da Aliança estava sempre na frente. Por quê? A Arca da Aliança representava Deus. Ou seja, quando eles colocavam Deus na frente, o resto se resolvia da forma mais natural possível. E era isso que eu precisava fazer com a minha vida. Eu precisava colocar Deus na frente e confiar nele. E esperar o que ele tinha pra mim. Depois que eu entendi isso, eu comecei a buscar mais a minha vida espiritual. Eu tentei encaixar a minha vida espiritual acima de qualquer coisa. Quando isso aconteceu, o resto foi se encaixando. Eu conversei também muito com a Júlia, minha amiga, né? Ela tem um blog que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. E a Júlia me ajudou muito, ela conversava muito comigo, ela também é super evangélica, assim, ela é super da igreja e tal, super... É uma bênção aquela mulher, gente. E quando eu comecei a conversar com ela, muitas das coisas que eu não entendia sobre religião, sobre a minha vida espiritual, eu comecei a entender. Ou seja, a mudança estava caminhando, quando a mudança começou mesmo a caminhar, quando eu comecei a confiar em Deus e esperar o que Ele queria pra mim. Foi aí que eu comecei a organizar as minhas prioridades e aí que eu arrumei tempo pra poder resolver tudo que eu tinha pra resolver. O blog, minha vida sentimental, meu relacionamento com a minha família, com as minhas amigas. E assim tudo foi se encaixando. Eu realmente admiro muitas mulheres que conseguem conciliar o blog e a faculdade, mas eu não conseguia porque eu não estava preparada para isso. Enfim, quando eu comecei a realmente mudar, a minha autoestima foi subindo, a minha confiança em mim mesma foi subindo. Não tá totalmente ainda, mas melhorou bastante. E foi aí que o Eduardo entrou na história. Vocês já conhecem meu namorado. Ele tá basicamente em quase todos os vídeos do blog. Ele que tá editando os vídeos também. E ele tá me ajudando muito em todas as áreas da minha vida, eu costumo dizer. Que ele foi a peça que faltava, né, do quebra-cabeça. Quando eu conheci ele, eu realmente comecei a me sentir melhor, porque a minha autoestima subiu. Eu nunca mais... quando eu tava sofrendo, eu não achava que ninguém fosse gostar de mim de novo, né? Eu não achava que eu fosse encontrar uma outra pessoa. E quando eu conheci o Eduardo, eu acabei esquecendo isso da minha cabeça. Tirando isso da minha cabeça. Porque ele realmente gostou de mim e a gente começou a se divertir muito juntos. E ele foi fundamental pra essa mudança acontecer.
pra minha vida fluir, né, como diz, de uma forma mais fácil de falar. E o que acontece? Quando eu comecei a namorar, tudo começou a se encaixar. Eu comecei a me concentrar mais na faculdade, eu comecei a me sentir confiante com as coisas. E eu ainda tenho umas quebradinhas, assim, o Eduardo que o diga. Eu ainda sou um pouquinho, tenho uma autoestima um pouquinho baixa, mas tá diferente. E assim que eu tô caminhando um passo por vez. Enfim, em relação ao blog, eu tenho várias metas para 2015, mas uma delas é fazer vídeo toda semana. Eu sei que eu prometi isso pra vocês no ano passado, mas no ano passado eu não estava bem, né, como vocês perceberam. Mas agora que eu tô aqui desabafando com vocês, abrindo meu coração, sendo super sincera, eu sinto que mudanças vão acontecer, né? E eu vou conseguir sim fazer vídeo toda semana, ainda mais com ajuda, né? E enfim, era basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Sobre sentir-se bem, no caso. Eu sei que muitas de vocês vão me entender, muitas de vocês passaram por isso ou estão passando por isso. E eu queria que esse vídeo servisse de apoio pra vocês, servisse como uma forma mais simples de explicar tudo, pra vocês entenderem tudo que aconteceu, por que o blog basicamente acabou, né? E eu queria dizer pra vocês que aos poucos, né, tudo vai se encaixando, aos poucos tudo vai se resolvendo e o blog vai voltar a ser como era antes, o blog vai virar uma coisa mais profissional. Eu vou me dedicar muito mais do que eu me dediquei, muito mais do que eu podia me dedicar ao blog, porque é uma coisa fundamental na minha vida, é uma coisa super importante que eu esqueci, mas que agora eu me lembrei e eu não vou esquecer nunca mais. Enfim, vocês são muito importantes pra mim, vocês sabem disso, que desde que eu criei o blog eu me sinto diferente, desde que eu criei o blog eu me sinto mais acompanhada, no caso, né? Não me sinto mais tão sozinha. E assim, quando eu ligo a câmera, né, aqui na minha casa, sendo muito sincera com vocês, quando eu ligo a câmera, eu me sinto mais segura, eu me sinto mais acompanhada, não me sinto tão sozinha. Eu trago vocês pra dentro da minha casa, eu trago vocês pra minha vida, porque vocês são como minhas amigas. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, pra não deixar vocês totalmente por fora. Enfim, os projetos pra 2015 são surpresa, mas eu vou falar um pouquinho pra vocês. Eu pretendo gravar um vídeo de maquiagem toda semana. Se eu não conseguir gravar um vídeo de maquiagem, eu vou gravar vídeo toda semana de qualquer forma. Mas eu pretendo fazer mais vídeos de maquiagem, eu pretendo colocar vocês mais dentro do Fica a Dica. Eu pretendo criar uma parte no blog, simplesmente pra vocês sugerirem vídeos que vocês queiram ver no canal do YouTube e no blog. E, gente, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal, visita o blog, me segue no Instagram, no Twitter. Se você tem alguma pergunta pra fazer, é só deixar aqui embaixo. Se você não quiser deixar aqui embaixo, manda pro meu e-mail, que vai ficar aqui na descrição também. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o assunto, é só pedir. E se vocês quiserem que eu fale sobre outro assunto, é só pedir também. Enfim, meninas, big beijo, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês não se importem de eu ter abrido meu coração assim pra vocês, mas eu realmente senti necessidade desse vídeo. E é isso, meus amores. Big beijo, tchau. E até o próximo vídeo.